o Excel é o melhor banco de dados do mundo. Change my mind. E aí, pessoal, tudo 100%? O Excel é o melhor banco de dados do mundo e eu posso provar. Discorda? Então deixa nos comentários aí porque você discorda. Eu posso provar de forma bem simples. O que é o Excel? O Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Windows, além de computadores Macintosh da Apple e dispositivos móveis como Windows Phone, Android ou iOS. O Windows Phone nem existe mais. Vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo e não sabe nem o que é o Windows Phone, né, cara? Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de tabelas que, juntamente com marketing agressivo, isso é mesmo, muito, Microsoft, né, sempre muito agressivo no marketing dela, torna o Excel um dos mais populares aplicativos de computadores até hoje. É, com grande vantagem, o aplicativo de planilhas eletrônicas dominante, disponível para essas plataformas e o tem sido desde a versão 5 em 1993 e sua inclusão como parte do Microsoft. Então tem aqui toda a história, quem quiser, né, pode dar uma pausa aí ou só entrar no Wikipedia, pesquisar no Google, né, Microsoft Excel, e aí vocês vão ter acesso a essas informações. E por que eu digo que o Excel é o melhor banco de dados do mundo? Porque a gente precisa saber o que é um banco de dados. O que tem, qual que é a diferença de um software normal e um software de banco de dados? Então, segundo a própria Wikipedia, banco de dados ou base de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si, podendo conter registros sobre pessoas, lugares ou informações em geral. São coleções organizadas de dados que se relacionam ou não de forma a armazenar informações. São de vital importância para empresas e tornaram-se a principal peça dos sistemas de informação e segurança. Normalmente, eles existem por vários anos sem alterações em suas estruturas sistemáticas. E aí tá tudo aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, tem um monte de informação aqui. Eu queria destacar aqui algum detalhe nessa imagem aqui, ó. Sistemas gerenciadores de banco de dados e seus modelos. Existem vários modelos de banco de dados, modelo plano ou tabular, modelo de memória transacional, modelo em rede, modelo hierárquico, modelo relacional, orientado a objetos, objeto relacional. Aí tem aqui, ó, o modelo tabular consiste em matrizes simples, bidimensionais, compostas por elementos de dados inteiros, numéricos reais e etc. Este modelo plano é a base das planilhas eletrônicas. Opa, peraí. Sistema de gerenciador de banco de dados e banco de dados, existe o modelo plano ou tabular de banco de dados e é a base das planilhas eletrônicas? Por que o Excel não é um banco de dados? Me prove você agora, coloca aqui nos comentários que o Excel não é um banco de dados. Ele é um banco de dados, mas não é só um banco de dados. Ele é o melhor banco de dados do mundo. Olha só que essa imagem aqui interessante. A gente tem colunas e linhas, né, que se relacionam entre si. Bom, o Excel a gente sabe que a gente usa o PROC-V para fazer a busca de uma chave para outra, né? Também o pessoal usa bastante o Access, né, e brinca que o Access não é banco de dados. Mas o que define o banco de dados? Você sabe dizer o que define o banco de dados? Eu estou o tempo todo olhando para cá, mas a câmera está aqui. Vão vendo aí. E depois eu olho para baixo para ver a tela. Tem que melhorar isso aí. Melhorar essas coisas. Então o que define um banco de dados, certo? Será que a Oracle ela sabe o que é um banco de dados? Vamos ver o que a Oracle diz o que é um banco de dados. O que é um banco de dados segundo a Oracle? Tá aqui, ó, site da Oracle, tá? Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturadas, normalmente organizadas eletronicamente em um sistema de computador.
Um banco de dados é geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, o DBMS. Juntos, os dados e o DBMS, juntos, os dados e o DBMS, juntamente com os aplicativos associados a eles, são chamados de sistema de banco de dados, geralmente abreviados para banco de dados. A gente acaba chamando tudo de banco de dados, mas tem uma separação bem clara, né? Do que é dados, o que é o banco de dados e quais são os softwares que faz o gerenciamento do banco de dados. Os dados nos tipos mais comuns de banco de dados em operação atualmente são modelos em linhas e colunas, em uma série de tabelas para tornar o processamento e a consulta de dados eficiente. Os dados podem ser facilmente acessados, gerenciados, modificados, atualizados, controlados e organizados. A maioria dos bancos de dados usa a linguagem de consulta estruturada SQL para escrever a consulta dos dados. E dá para usar SQL no Excel também. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa no Excel. Qualquer um aqui, né, pode criar um software que vai fazer uma consulta no Excel usando o SQL, é só configurar um ODBC e aí você conecta no SQL. O próprio Power BI pode fazer isso também no Excel, né? Usa o Excel. A Microsoft tem o SQL Server, né? Mas por que a gente não pode chamar o Excel de banco de dados? O Excel é um banco de dados e é o melhor banco de dados do mundo. E a própria Microsoft? Será que a Microsoft sabe o que é um banco de dados? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Mecanismo de banco de dados. O mecanismo de banco de dados é o serviço principal para armazenamento, processamento e segurança de dados. O mecanismo de banco de dados fornece acesso controlado e processamento de transações para atender aos requisitos dos aplicativos de consumo de dados mais exigentes na sua empresa. O mecanismo de banco de dados também oferece suporte avançado para manter continuidade dos negócios por meio da continuidade dos negócios e da recuperação do banco de dados. E aí tem Machine Learning, Integration Service, Análise Service, Report Services e tudo mais da Microsoft, certo? Mas vamos supor que para poder ser um banco de dados tem que permitir ter uma tela, né? Eu preciso que programaticamente fazer uma tela, um software, que o usuário vai preencher e depois cadastrar isso no banco de dados. O Excel pode fazer isso. A planilha do Google pode fazer isso. Você pode criar um formulário no Google e através desse formulário do Google, quando você salvar, ele diretamente já vai salvar os dados numa planilha do Google. A gente também pode usar a planilha do Google como banco de dados. Se a planilha do Google pode ser usada como banco de dados, é porque, na minha opinião, ela é um banco de dados. Não é o melhor do mundo, porque o melhor do mundo é o Excel. Há quem diga que a Microsoft só vende Windows por causa do Excel. As pessoas geralmente começam a trabalhar, qual é a primeira ferramenta que ela tem contato? O Excel. Então, eu, particularmente, confesso, já fui uma das pessoas que criticava o Excel, a maneira que ele era usado e etc., que não era uma ferramenta ideal para armazenar dados, para você poder alterar dados, pela facilidade do usuário alterar o que está no Excel. Porém, isso não é um problema do Excel em si, concorda? A ferramenta é só um instrumento. Quem faz as coisas erradas vai fazer em qualquer ferramenta. Mas a gente consegue ter lá no sistema várias validações para o usuário não fazer input de dados errado. O Excel também. Você pode bloquear células no Excel para que o usuário preencha somente os campos que são permitidos e os outros campos ficam bloqueados. Então, a desculpa de que o Excel não é uma ferramenta adequada, ou que o Excel é um monstro, ou que não é a melhor ferramenta para isso ou para aquilo, são ditos, desculpa a sinceridade, hoje eu vejo isso com muito mais clareza, por pessoas que não sabem usar o Excel devidamente. Então, é uma ferramenta super flexível. Entre você não ter a informação e usar o Excel para armazenar essas informações, 1000 vezes armazenar no Excel. Mas ele permite que as pessoas armazenem as informações de forma errada. Tem certeza? Eu vou olhar bem de pertinho aqui.
tem certeza que são as pessoas que estão armazenando de forma errada, ou você não se qualificou o suficiente para fazer as tratativas e puxar a informação do Excel independente da forma que ela está armazenada lá? Ou será que é o software que você usa que não tem essa capacidade para analisar no Excel? Aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui, se não tiver no card vai estar no final do vídeo, então procurem nos vídeos aqui do canal um vídeo que eu mostro como fazer tratativas das mais diversas no Excel. Inclusive tem um site com várias opções de dados configurados, onde você pode baixar uma planilha de exemplo e fazer essa tratativa. Aliás, eu vou até fazer mais vídeos sobre isso esse ano, porque eu fiz há um tempo atrás e achei que era suficiente, mas pelo visto não, né? A gente precisa sempre que possível mostrar todas as formas possíveis de fazer leitura de dados direto no Excel, e no meu caso eu vou usar o ClickSense, mas também nada impede que use outras linguagens aí, o próprio Power BI, usar Python. Eu estou estudando Python agora, estou animado, comecei essa semana a estudar Python e logo pretendo trazer algumas coisas sobre Python aqui para o canal também, tá? E sempre, né, com foco, porque a minha especialidade é análise de dados associativa, é a tecnologia AQL, e eu não pretendo abandonar a tecnologia AQL de forma nenhuma, mas também tem tantas outras opções aí de ferramentas, e tem alguns recursos que é mais fácil fazer em outra ferramenta, não quer dizer que é impossível, tá? Isso é mais fácil, então se é mais fácil, por que a gente vai ficar quebrando a cabeça? Ou se já tem pronto, por que a gente vai ficar inventando a roda só por causa de uma ferramenta que você é apaixonado, ou que você é especialista na ferramenta A, B ou C? Se a ferramenta A, B ou C, ou a ferramenta que eu sou especialista, não tem tudo que eu posso pronto, eu tenho que fazer tudo do zero, talvez eu teria que ser especialista em outra ferramenta, né? O que não quer dizer que ela não seja possível fazer com essa ferramenta, né? Às vezes é possível fazer sim, mas eu não conheço o suficiente da tecnologia para usar ela da melhor forma possível. Beleza? Desculpem se eu falei muito rápido, eu acho que eu tô meio acelerado hoje, acabei de tomar um copão de café aí, então se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Caramba, acho que eu tomei café demais. 2 copos desse e uma garrafa d'água. Se inscreve aí, até mais.